Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao FI Talks, o videocast sobre inovação do FI Group Brasil. Eu sou Jaqueline Bosa, gerente de produtos, aqui está comigo Anny Torres, gerente de negócios, e estamos aqui representando o FI Group Brasil. Uma consultoria que há mais de 24 anos busca ajudar as empresas, auxiliar as empresas na captação de recursos e na estruturação de projetos inovadores. Nesse episódio, temos o prazer de contar aqui com o nosso convidado, José Menezes, que é o gerente de relações de mercado da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Bom, muito bem-vindo ao FI Talks, José. Gostaria que você já pudesse agradecer, fazer algum comentário, fique à vontade, né, se quiser comentar já alguma coisa, mas a gente vai apresentar, né, falar brevemente sobre a Embrapi, que a Embrapi possui um papel muito importante com relação à questão da inovação no Brasil. Então ela faz essa conexão com instituições, empresas, a indústria, e ajuda a viabilizar milhares de projetos aí inovadores no país, né. A gente podia seguir aqui falando várias coisas sobre a questão do Embrapi, sobre o modelo de mecanismo, mas acho que você, como já pode trazer aí mais ideias e o que realmente faz o Embrapi aí nessa pegada da inovação no Brasil. Legal, Jaqueline, maravilha. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês, Jaqueline, Anny, obrigado aí ao FI Group pelo convite, é uma satisfação a gente ter esse bate-papo, conversarmos um pouquinho mais sobre inovação, sobre indústria, sobre desenvolvimento econômico, né? E o papel da nossa instituição e com parceiros como vocês, como que a gente alcança as indústrias, as empresas que queiram inovar, né? Que queiram competir e utilizando da tecnologia, embarcando mais tecnologia nos seus produtos, nas suas soluções e ganhando competitividade nesse processo. A Embrapi, como você mencionou, é uma instituição, é uma plataforma, né, digamos assim, para aproximar as empresas, as indústrias, aquelas que querem inovar, dos melhores centros de pesquisa do país, para que eles cooperem e consigam desenvolver soluções com muito do conteúdo tecnológico embarcado, né? E então a gente fica contente com esse bate-bola, né? Acho que a gente pode explorar uma série de aspectos interessantes desse mecanismo, dessa plataforma que a Embrapi representa, os múltiplos modelos que temos, recursos, parceiros de fomento, né? E como que as empresas na prática podem se beneficiar desse modelo. Perfeito, José. Bom, eu quero começar aqui com uma pergunta bastante ampla, né? Como que você enxerga hoje o Brasil nessa corrida global de inovação? Legal, Jaqueline. Veja, eu sou um otimista por natureza e eu fico muito animado realmente com o que a gente vê no Brasil, né? Eu tenho oportunidade de, representando a nossa instituição, viajar muito por todo o Brasil, conversando com startups, com empreendedores, com médias empresas, grandes, cooperativas, enfim, vendo lá na ponta o que está acontecendo, os desafios tecnológicos que as indústrias trazem para os centros de pesquisa da nossa rede, né? E não tenho como não ficar animado, porque a gente vê muita dinamicidade, vejo muita gente séria empreendendo, né, buscando construir produtos e serviços aí competitivos, não só no Brasil, mas mundialmente, né, exportando um empreendedorismo muito arrojado, né? Isso é muito positivo. Então, se a gente analisar, falando, né, numa perspectiva mais macro, como você perguntou, Jaqueline, sobre o Brasil em rankings de inovação, por exemplo, a gente tem o Global Innovation Index, né, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMP. O Brasil, ano passado, 2024, ficou na 50ª posição. Acho que caímos uma em relação a 23, né? Estou vendo você concordar. Sim. Acho que foi isso mesmo. 50ª, caímos uma posição, infelizmente. Mas, veja, isso é desafiador, a gente tem muitas coisas para melhorarmos no país, obviamente, né? Antigamente tinha aquele ranking Doing Business do Banco Mundial, depois acabou sendo descontinuado por algumas polêmicas aí dos indicadores e tal. Mas eu acho que isso é um indicativo de que nós temos muito o que melhorar, mas somos uma das 10 maiores economias do mundo, né? Então, o papel do Brasil e as oportunidades que temos são muito significativas, principalmente quando consideramos o contexto dos países emergentes, né?
que representa uma parte muito significativa do produto mundial e crescente, né? E o Brasil, eu penso que tem um papel muito grande a desempenhar. Os desafios que nós encontramos no Brasil, seja de infraestrutura, de saúde, de saneamento, enfim, habitação, né? Eles são os mesmos, são muito similares da maior parte dos outros grandes países em crescimento, uma Indonésia, um México, né? Enfim, podemos uma Turquia, e eu penso que o Brasil é um laboratório também de soluções muito interessantes para a indústria mundial, né? Nesse contexto de mercados emergentes também, Jaqueline. Perfeito, José. Agora, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né, no modelo da Embrapi, quais são os principais diferenciais que hoje o Embrapi tem frente, por exemplo, às linhas FINEP e BNDES, né? O que se difere um pouquinho, né, dessas linhas, os principais impactos, o que você entende hoje que isso são os principais, né, dentre essas questões governamentais? Uhum. Olha, a Embrapi ela é uma instituição jovem, né? Ela tem 11 anos que foi fundada, de uma demanda, na verdade, da indústria, né? Principalmente a Confederação Nacional da Indústria, a Mobilização Empresarial pela Inovação, que se reuniu com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com autoridades, para construir esse modelo arrojado, né? Que eu qualificaria que a Embrapi representa, de fomento, uma plataforma para isso acontecer, complementando os instrumentos de fomento que já existiam no país, como, por exemplo, FINEP e BNDES, que você colocou, né, Jaqueline? E então a Embrapi ela vem justamente para somar a esse mix, a esse portfólio de incentivos que o Brasil possui. E eu, francamente, acho que o Brasil não perde em nada para os outros principais países em termos de portfólio de instrumentos de fomento. Podemos discutir que pode melhorar aqui, acolá, ganhar velocidade, né, otimizarmos os instrumentos, conectarmos os instrumentos, uma série de melhorias que podemos e devemos fazer. Mas eu acho que em termos de mix de portfólio, o Brasil é bem robusto mesmo, né? Seja em crédito, não reembolsável, né, as múltiplas possibilidades que um empresário tem de estímulo à inovação no Brasil. Quando a gente fala de BNDES e FINEP, eles fazem primeiro volume, né, obviamente, BNDES e FINEP são volumes em multibilionários, né, das ações que eles fazem, dos editais, é uma ação muito estruturante de fomento nacional, né? A Embrapi, por outro lado, ela veio complementar no sentido de que ela é um mecanismo sem edital, né? Então o empresário não tem aquela preocupação de quando que vai ter o edital da Embrapi? Não existe isso, né? Então esse é um primeiro diferencial muito significativo da nossa atuação. As empresas, seja um empreendedor de uma startup, uma média ou uma grande, eles têm o seu desafio tecnológico. Eles bastam identificar qual unidade é Embrapi, né, qual centro de pesquisa por nós credenciado tem aquela competência tecnológica. Então, por exemplo, é laser o problema daquela empresa, é internet das coisas, é grafeno, novos materiais, enfim, ele busca na nossa página, tem lá as competências do centro de pesquisa, ele marca uma videochamada ou uma reunião, apresenta o seu desafio tecnológico, ele não tem que preencher formulário nenhum, não tem nada disso, né? Ele traz o desafio tecnológico e os pesquisadores daquela unidade Embrapi já vão dizer para eles, olha, tem chance de seguirmos com o projeto ou não. Se disserem que tem chance, eles vão, a unidade Embrapi vai estruturar uma proposta de projeto de pesquisa e desenvolvimento para aquela empresa, né? Eles negociam, é rápido, em média, em 60 dias está fechado o projeto, a grana está lá na ponta, os mestres, os doutores estão trabalhando naquele desafio tecnológico da empresa, né? E toda a gestão do projeto, a burocracia, digamos assim, fica com a Embrapi, né? O empresário só vai aprovar, dizer se cada etapa, cada macro entrega foi combinado, tá ok, pode seguir para a próxima etapa. Então tem uma gestão muito grande, muito robusta, tudo isso sem edital, como eu falei, né? E sem burocracia. Então eu acho que esse é um diferencial do modelo da Embrapi, que as empresas podem contar. Agora, tem coisas que a Embrapi não faz, por exemplo. Com a Embrapi você não pode simplesmente comprar uma máquina, um bem de capital, né? Não, isso não é com a Embrapi. Aí você tem, ou você quer escalonar, você já tem um produto, mas quer crescer, né? Eu quero ampliar a minha fábrica. Não é com a Embrapi, você conta com o BNDES, com o FINEP, né? Então um instrumento complementa o outro. Para tudo aquilo que é P&D mesmo, né? Que a gente está falando de desenvolvimento tecnológico e algumas questões de acesso a mercados também, principalmente para pequenas empresas, a Embrapi apoia esse fluxo todo, desde que seja P&D efetivamente. A gente não faz, por exemplo, serviço tecnológico. Tem que ser P&D para poder ser um projeto Embrapi, Jaqueline.
Eu acho que muito do que você falou, elas se complementam, né? Tanto Embrapi e FINEP BNDES, eu acho que tem estruturas diferenciadas, né, de segmento, mas eu acho que o Embrapi vem muito nessa questão da empresa adquirir uma maturação de desenvolvimento de P&D. Né? Porque uma vez que ela constitui essa maturação dentro da empresa, ela acaba pegando muito conhecimento, trazendo muito conhecimento de P&D puro, digamos assim, né? Então, se hoje a gente vai para as linhas aí de mais inovação, FINEP, BNDES, tá tudo atrelado à questão da NIB, né? Que é aí as principais 6 missões, onde, de fato, a empresa vai ter que ter um P&D. Então, se ela já faz um processo Embrapi, é muito mais fácil ela se adequar, né? Adequar os seus projetos ali para a apresentação do FINEP, seja num reembolsável, seja num edital, ela já tem esse conhecimento, ela já tem essa experiência com as ICTs, com as unidades Embrapi. Então, facilita muito o processo também para ela complementar, como você comentou. Então, se você vai ter uma estrutura, vai fazer aquisição de equipamentos, né? Vai ter essa outra questão atrelada, então, assim, aí, de fato, vou para um FINEP, vou para um BNDES, e tem também a questão da contrapartida da empresa. Então, você pode, de repente, financiar essa parte. Então, assim, de fato, assim, são complementos, mas acho que tudo anseia para a questão da maturação e conhecimento da empresa. Verdade. Jaqueline, se me permite só fazer uma observação em linha com o que você falou, ainda sobre BNDES e FINEP, né? Obviamente, a gente conecta esses instrumentos de fomento. Então, temos uma parceria espetacular com o BNDES, por exemplo, para 7 áreas estratégicas, né? O banco fez aportes significativos na Embrapi, para que a Embrapi, por sua vez, faça o fomento nessas áreas prioritárias que o banco determinou, né? A partir de todo o conhecimento deles, dos estudos, né? E também a gente conecta instrumentos com a FINEP. Então, da ótica da empresa, né, ele conta com um mecanismo robusto, aí, múltiplas fontes para cada situação, cada contexto do que o empresário quer fazer. Né? Então, isso tudo tá conectado. Perfeito. Bom, antes de dar continuidade dessa conversa, eu gostaria de convidar a todos, né, que estão nos assistindo ou nos ouvindo, para que sigam a gente aí nas redes sociais, FI Group no YouTube, no Spotify, FI Talks. Então, se inscrevam no canal, para vocês aí acessarem episódios inéditos e também para saberem mais aí dos próximos episódios que nós vamos ter. Então, nos sigam aí nas redes sociais, como eu falei, tá? Dando continuidade aqui na conversa. Então, Anne, acho que você tem algumas indagações, algumas perguntas aqui também para o nosso convidado. Eu acho que principalmente, né, ainda dentro dos tópicos anteriores, o próprio modelo da Embrapi, quando a gente volta dentro do histórico e da corrida para a inovação no Brasil hoje, a gente tem um cenário, e José, claro, você dentro do que é a máquina da inovação e fomentando isso, tem essa visão muito mais clara também, que hoje um dos grandes desafios e destaques do Brasil dentro do IGI é que o Brasil tem uma fuga grande de cérebros. E o modelo que a gente tem hoje do Embrapi, que é conectar a indústria com os centros de competência, os centros de tecnologia, com as ICTs, com a universidade, caminha muito bem para o que é uma estratégia de governo também, para que a gente tenha esse conhecimento muito mais estruturado. Mas tudo isso quando a gente fala de P&D e a gente fala principalmente de conectar esses dois universos que ainda são distantes no nosso país, muitas pessoas hoje podem estar pensando, mas será que a minha empresa, o porte da minha empresa, o tipo do meu projeto pode acessar esse tipo de recurso? Faz sentido? Conta um pouquinho pra gente que tipo de empresa pode acessar, os requisitos, o tipo de projeto que normalmente também vocês incentivam e que captam recursos da Embrapi. Legal, Anne, bacana. Veja, sim, a Embrapi é para a empresa, se ela quer inovar, se ela quer fazer P&D de verdade, conte com a Embrapi nesse modelo ágil, flexível, sem burocracia, né? A gente, obviamente, veja, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, nosso carro-chefe é inovação industrial, mas entenda o industrial na perspectiva de escala, aquilo que é reproduzido, aquilo que vai ganhar mercado, né?
Acho que essa é uma interpretação, vem do inglês ali de industry, né? A gente separa muito assim como setor, mas é um pouco mais do que isso, né? E acho que é legal destacar, Anne, a Embrapi hoje, nós estamos com, nessa curta trajetória aí de 11 anos, né? Já são mais de 3.000 projetos apoiados, com mais de 2.000 empresas. E desse universo, 61% das empresas parceiras da Embrapi são pequenas empresas. Pequenas startups, microempresas, até microempreendedor individual tem projeto com a Embrapi. Você veja, isso é muito interessante, né, José? Porque às vezes as pequenas empresas, elas acham que elas não têm acesso a esse tipo de recurso, né? E aí, por falta de conhecimento mesmo da questão do modelo Embrapi, né? Correto, Jaqueline. Veja, como regra geral, a Embrapi está focada em indústrias de transformação, indústrias extrativas, né? Estamos focados em empresas da área de software, tecnologia da informação e comunicação, desenvolvimento de software pelo impacto pervasivo que isso tem em todos os setores, né? E também empresas de energia. Então, todos os quinais que são dessas áreas que eu mencionei estão pré-aprovados para trabalharem com a Embrapi. Se a empresa de quem está nos acompanhando aqui eventualmente não é de algum desses segmentos, não tem problema, é só conversar com uma unidade Embrapi, vai lá, apresenta o seu desafio tecnológico, eles vão ver se de fato é um desafio de pesquisa e desenvolvimento e tem algumas possibilidades de flexibilizar essa regra. Às vezes a empresa pode trazer uma outra empresa parceira para dentro do projeto, que seja realmente uma indústria, né? E que vai ser um parceiro, vai ser um fornecedor, vai ser o potencial cliente, se aquele desenvolvimento tecnológico atingir os objetivos esperados, né? Mas em termos de porte, é isso que eu falei, 61% das empresas parceiras são pequenas. E é muito simples, é desenrolado mesmo, porque o modelo ele foi desenhado para isso, né? Então não tem edital, a empresa não tem que preencher formulário nenhum, esse trabalho é feito pelo centro de pesquisa, né? E para pequena isso é um diferencial muito grande, porque é no timing dela que ela precisa inovar, né? E de forma facilitada. Então eu acho que isso é muito importante da gente sinalizar para os empresários. Veja, a Embrapi tem 2.000 empresas parceiras, como eu mencionei. Existem milhares e milhares de outras que a gente sabe que inovam sistematicamente. Está lá a Pintec, quem quiser ver, estão lá os dados da última que a gente tem disponível, né? Então certamente existem algumas outras milhares de empresas que poderiam ser parceiras da Embrapi e ainda não são. E uma organização como o FI Group é muito importante nesse sentido, de levar essa mensagem, né, lá para a ponta, para as empresas terem essa informação, saberem como acessa, né? E a gente está o tempo inteiro rodando o Brasil, participando, né, de eventos, divulgando, mas como ainda é uma instituição jovem comparada com o BNDES, com a FINEP, por exemplo, né, muita gente não conhece a Embrapi, acha que Embrapa? Não, a Embrapi, né? Aliás, a Embrapa foi uma das instituições que inspirou, né, o desenho da Embrapi, que nos orgulha, todos nós brasileiros, por tudo que contribui para o desenvolvimento nacional, né? Mas é uma grande oportunidade para a empresa, seja pequena, média ou grande, que realmente queira inovar. É ótimo, né? E até para quem ouve a gente, um dos pontos fundamentais é que, diferente dos muitos incentivos e fomentos que hoje ainda existem, a Embrapi é uma das que é menos burocrática. E hoje um dos grandes desafios do nosso país para a inovação é efetivamente a burocracia que existe. Então, na Embrapi é bem desburocratizado, é um processo muito mais simplificado. Acho que isso é importante a gente reforçar aqui para quem ouve a gente também. E bom, uma coisa é fato. Aqui ficou claro que a inovação não é só de grande empresa. Muito pelo contrário, as pequenas e médias também. E do seu olhar hoje de dentro da Embrapi, quais são os principais desafios e desvantagens que as pequenas e médias empresas acabam enfrentando dentro do segmento industrial? Claro que também comparado com as grandes empresas, que óbvio tem muito mais poder de aporte, mas dentro desse ecossistema, até para chegar no recurso, você enxerga a comunicação, a divulgação desse tipo de mecanismo e de linha pode ser um desafio hoje para as pequenas e médias empresas continuarem investindo em inovação? Anne, eu penso que o desafio número 1 é elas saberem que o incentivo existe, que o mecanismo existe, seja a lei do bem, seja a lei de informática, seja a lei de informática nem tanto, porque é mais, né, conhecida, tem muito tempo, mas a lei do bem, ou uma Embrapi, ou até FINEP, BNDES, né? O pessoal não necessariamente sabe o que é exatamente o incentivo, como funciona. Aí eu aproveito para destacar um trabalho muito importante da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, o MEI Tools, né?
que eles fazem isso, todo ano eles atualizam um mapa nacional aí de incentivos, o que tem, as principais informações e tal, para pelo menos o empresário ele entrar e falar, eu sou uma pequena empresa, eu sou uma média empresa, tal, para ele ter uma noção de quais são os incentivos disponíveis, né? Então, acho que esse é o principal desafio, chegar à informação, né, de quais incentivos estão disponíveis e como eles podem ser acessados, com certeza, Anne. Perfeito. E hoje, dentro do que já vem sendo os projetos incentivados pela Embrapi, que são financiados, hoje são fomentados, você tem exemplos de empresas ou de projetos que realmente foram destaques, porque já viraram um produto, né? Já estão hoje no mercado. Até para quem está ouvindo a gente, aqui está vendo a gente, ter essa dimensão, desde a pequena empresa até uma grande empresa, o tipo de empresa que hoje é associada e faz parte da Embrapi, utiliza desse recurso para fomentar a sua inovação interna? Com certeza, Anne. Veja, a gente tem projetos, eu acho que é oportuno a gente falar de, já que estamos conversando de pequena empresa também, né? Tem startups, por exemplo, você veja a Nintex, é uma startup da área de farma, né? Eles têm 7 projetos com a Embrapi, que totalizam 30 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Uma startup. Mas ela veio, fez um primeiro, entendeu o mecanismo e fala, uou, funciona mesmo, é rápido, é desenrolado. É isso, eu quero fazer, né? Eu quero fazer, e aí ele faz um primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. Se vocês quiserem fazer 10, nós vamos fazer 10 projetos, se vocês quiserem fazer 15, nós vamos fazer 15. Assim como a gente tem 37 projetos com a Bosch, 31 com a Embraer, vários com Natura, Boticário, Suzano, Clabin. Pense no nome de uma grande indústria no Brasil, provavelmente já é parceira da Embrapi, né? Então, a Nintex tem soluções muito interessantes, né, um exemplo aí de farma, mas se você pegar, por exemplo, um projeto muito interessante da BASF com a Horus é uma startup, né? E eles desenvolveram um projeto com a unidade Embrapi na Fundação CERT, em Santa Catarina, voltado, por exemplo, são drones, né, com câmeras multispectrais que fazem um mapeamento muito detalhado, com visão computacional, com muita inteligência artificial embarcada, com foco em plantações, cultivo de soja, para você conseguir mapear ali onde exatamente você tem que aplicar que tipo de defensivo, né? Então é bom para o bolso do produtor, porque ele aplica menos agroquímicos, e é bom para a natureza também, né? E com ganhos de produtividade. Então isso é o que a gente chama de projeto cooperativo, quando tem mais de uma empresa dentro do mesmo projeto. Nesse caso, do exemplo que eu menciono, uma grande com uma pequena, uma multinacional e uma startup brasileira. Então ambas ganham com isso, né? O meio ambiente ganha com isso, o produtor rural ganha com isso, a agroindústria, né? Então, muito interessante. Um outro projeto, por exemplo, por falar em agro, né? Um outro projeto de biometria facial bovina. Tem. Então, você conseguir, né, pegar do animal ali, o Brasil na pecuária temos mais gado do que seres humanos no Brasil, né? Uma potência nesse sentido. Então, assim, isso pode mudar a dinâmica da brincagem, o brinco dos animais, né? Você pode dispensar isso. Então, muda a dinâmica da pecuária inteira, né, se realmente deslancha a tecnologia. Lógico, como a gente trabalha com inovação, a gente está ali na crista da onda, né? Às vezes leva um tempo até aquilo espraiar no mercado, ter uma adoção grande, né? Mas é muito interessante nesse sentido também. Tivemos na pandemia uma série de projetos em Embrapi extraordinários, né? Realmente com uma contribuição muito significativa, uma união nacional dos vários centros de pesquisa com as empresas, né? Fizemos projetos em tempo recorde, desde contratação até conseguir, de fato, levar aquela solução a mercado, né? Enfim, são muitos projetos que a gente tem projetos mais robustos, tá? Eu acho que é legal falar, a Embrapi tem um projeto típico em Embrapi, ele tem valor médio aí 1.700.000, mais ou menos, de valor total, né? Quando a gente considera o que a Embrapi entra de recurso, o que a unidade Embrapi também dá de contrapartida e o que a empresa paga, né? Uhum. Na média, as empresas aí pagam metade do valor total do projeto, que é dela, ela que vai levar aquilo a mercado, né? Mas nesse processo de co-investimento, a gente vê uma riqueza muito grande de inovações sendo geradas, né? E esses exemplos, a Embrapi é muito forte, como eu falei, em agroalimentos e bebidas, muito forte em saúde também, dispositivos médicos, essa parte toda de tecnologia da informação e comunicação. Inteligência artificial, por exemplo, virou já a tecnologia habilitadora número 1 do portfólio todo da Embrapi.
né? Então, você vê soluções de sensoriamento, por exemplo, para a indústria, manutenção preditiva nas indústrias, né? Você parar uma operação industrial é caríssimo, Sim. caríssimo. Muitos né? prejuízos. Então, né? você conseguir prever, opa, esse componente aqui, esse sistema, ele vai dar um problema daqui a uma semana se não for tomada tal e tal ação de correção, né? Porque você tem sensoriamento, tem inteligência artificial, visão computacional, que está mapeando o ruído das peças. Está visualmente acompanhando o que está acontecendo, se ele está tendo algum tipo de desvio, você combina essas informações todas, faz uma manutenção preditiva, né? Nós temos soluções, por exemplo, de robôs autônomos que vão no fundo do mar para inspeções, por exemplo, né? E eu falei de valor, né, que o ticket médio aí, 1,7 milhões o projeto, se for pequenas empresas, isso aí cai para uns 500, 600 mil reais. Com pequenas empresas, um projeto típico é de 12, 13 meses e com a média nossa do portfólio aí já são 18 meses, né? Mas tem projetos de todos os valores, projetos de 30, 40, 50 milhões de reais e projetos de 500 mil, 300 mil, né? Em todos os segmentos que você imaginar. É muito rico realmente esse portfólio de projetos. E até a capacidade hoje do Brasil, né? E fica claro o quanto que a nossa capacidade tecnológica e de conhecimento é riquíssima. A gente não perde em conhecimento. A gente está muito à frente, talvez até de muitos países, no que é competência e conhecimento para agregar valor para a indústria. Sim. Né? E o brasileiro é muito criativo, sabe? Eu acho que é legal destacar isso, Sim. porque soluções... Eu tive a oportunidade de morar uma temporada na Alemanha, por exemplo, um país que eu admiro muito, né? Acho que a 4ª maior economia do mundo. Mas veja, a gente é muito flexível, a gente é muito criativo, a gente, apesar das adversidades, né, sejam dificuldades de infraestrutura, de acesso a capital, né, o capital é caro no Brasil, né, a gente vai lá e persevera e sai do outro lado. Dá um jeito ali e rebola e consegue. Brasileiro, e tal, né? Mas não é, o jeitinho não é no sentido de ser esperto, de levar vantagem. Ser criativo, né? É ser criativo, né? É encontrar uma resolução encontrar apesar uma solução naquilo que é. Então a gente tem, por exemplo, muitos projetos, mas muitos mesmo, assim, para lá de centenas, 151, se não me engano, projetos de resíduos alimentares, resíduos. Até nós temos um projeto de pó de mármore bege. Para vocês terem uma ideia, para você reaproveitar esse tipo de resíduos, como a indústria na Bahia, né? Então, seja da parte industrial, de resíduos alimentares, de efluentes das fábricas, isso tudo você pode reaproveitar. Nós temos um projeto, por exemplo, de resíduos de castanha, do Brasil, castanha do Pará, né? Que é um problema, isso viram montanhas de resíduos, quem trabalha com isso, né? E foi desenvolvido um projeto de criar um bioplástico a partir desses resíduos. Né? Então, você tem múltiplas... Às vezes, o que é um problema passa a virar riqueza. Né? Se você e com a biodiversidade do Brasil, a gente tem riqueza... Exatamente. Nós temos um projeto, resíduo. Por falar em biodiversidade, e vou engatar a Amazônia, né? Você perguntou de exemplos. Veja, Anne, tem um outro projeto que é incrível, a partir da biodiversidade, né? Então, nós estamos falando de fito, você criar neuroprotetores. Essa é uma startup muito bacana, um projeto em parceria nossa com o BNDES, uma startup chamada Neuroprotect. Nós estamos falando de neuroprotetores para AVC, para Parkinson, para doenças muito sérias, a partir da biodiversidade. Uau. Então, assim, o Brasil é uma fonte de riqueza tremenda, seja por conta da biodiversidade ou pela criatividade do brasileiro, né? A gente realmente é muito forte. E aí eu aproveito para dizer, por exemplo, unicórnios. Né? A gente falou lá, e o Brasil no começo, né? A gente estava falando, e o Brasil nessa história, e o ranking global de inovação e tal. Ok, podemos ser o 50º lá no ranking, mas se você pegar, por exemplo, unicórnios, países super relevantes, como a Alemanha, que eu já mencionei, ou Coreia do Sul, o Brasil tem o mesmo tanto de unicórnios ou até mais do que esses países. Né? E se você pegar outros países similares ao Brasil, por exemplo, o México, não tem 1/3 dos unicórnios que a gente tem. Então é motivo de orgulho mesmo, tem muita oportunidade aí. O brasileiro é rápido, né? Ele identifica isso, cria uma solução e sai do outro lado, né? Então, acho que é muito bacana, a gente tem que valorizar isso. Não, totalmente, né? A criatividade, e é isso, apesar ou a partir da diversidade,
a solução tá aí. A gente vai focar em achar a solução. E o Brasil tão rico da forma que ele é, a gente tem como aproveitar muitas coisas. Mas conta um pouquinho pra gente, José, como que vocês fazem a seleção desses projetos? Porque você falou de diferentes projetos para diferentes portes de empresas e tipos de projetos também. Como vocês fazem hoje a seleção? Porque entendo que é uma riqueza muito grande de projetos. Como que vocês selecionam aqueles que vão ser incentivados e fomentados dentro da cadeia do Embrapi? Beleza. Olha, não há um processo, como eu falei, não tem edital, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é bom dizer, o recurso que a Embrapi coloca é não reembolsável. A empresa não precisa devolver nenhum real para a gente está tomando risco, é o antigo a fundo perdido, né? E o que é muito importante, inclusive, né? Claro, porque, inovar é caro, você fazer com isso do bolso, né? Não é brincadeira. Aliás, aproveito para falar que a gente vive um momento, acho que nos últimos 20 anos, é o momento mais generoso em termos de capital para a inovação disponível. Se a taxa de juros Selic está alta para tomar capital de forma geral, para quem quer inovar, tamanha importância para a economia nacional, para o desenvolvimento nacional que a inovação representa, você tem recurso ali com taxa TR. Exato. Nós estamos falando de 5, 6, 7% ao ano, né? É igual habitação para casa. Mais amortização, mais carência. É fantástico. Então, a pessoa pode tomar crédito com essa taxa baratinha para pagar a parte de um projeto Embrapi que ficou para a empresa pagar. E investir o que ela usaria de recurso na Selic para ter rendimentos também, né? Então... eu acho que é uma combinação, né? A empresa ela tem que saber combinar todos esses recursos, o que ela pode se aproveitar de incentivos fiscais. Então, assim, é tudo uma soma. E aí de fato, trazer essa inteligência para a empresa, né? Aquelas que, porventura, né, não tenham isso dentro de casa, podem buscar, né, uma consultoria, que é o caso do F Group, né? Então acho que isso vale muito a pena. Eu acho que saber combinar da forma correta, acho que a empresa tem muito sucesso pela frente. Eu acho que você também falou uma frase uma vez que ficou bem marcado pra gente, que ninguém faz nada sozinho, né? Então, às vezes, a empresa buscar, né, uma consultoria, ou mesmo a questão de grandes empresas, poder dividir o projeto com outras empresas. Então, não necessariamente a empresa vai ao Embrapi sozinha, né, com a dificuldade ali, com o desafio tecnológico para a unidade, mas saber combinar com outras empresas também, e aí aumentar, né, essa solução, e ela consegue ter um resultado muito melhor no final, né? Com certeza, Jaqueline. Esses projetos, a gente tem projeto que no mesmo projeto tem 20 empresas integrando o projeto. Pois é. Porque elas entenderam, no setor de papel e celulose, por exemplo, a gente tem vários casos desses, né, desses projetos cooperativos que eu citei antes. Imagina, com mais de 20 empresas, porque elas entenderam que você está falando de um P&D pré-competitivo. Né? Então, vamos supor, nós dois somos concorrentes. Nós temos empresas, temos 3 aqui. Os 3 são concorrentes, todo mundo trabalha com construção. Só que eu sou focado em construir, sei lá, catedral, você é focado em construir viaduto e você casas populares. Só que para todos nós é interessante termos um material mais leve, mais resistente e mais barato, por exemplo. Aí a gente pode fazer um projeto Embrapi com 3 indústrias, então todas em construção, mas com aplicações diferentes, né? Ou até concorrentes. A gente tem projetos de concorrentes. Como você está falando de um P&D pré-competitivo, né? Você divide os custos. É caro fazer P&D, né? Mesmo que tenha recurso da Embrapi, né, não reembolsável, que a unidade Embrapi também dê contrapartida. Se é uma pequena empresa, ainda tem a nossa parceria com o Sebrae, que alavanca ainda mais, que é um espetáculo. Mesmo assim, é caro. Então, se você puder dividir esses custos com outras empresas, às vezes pode ser concorrente, às vezes pode ser um fornecedor, um parceiro, um cliente, como eu falei, né? É bom para todo mundo ganha. Isso aí. Ótimo. E bom, a gente começou falando da posição do Brasil na inovação e a corrida que a gente tem para isso. Do seu ponto de vista, Embrapi, que está dentro desse universo das melhores e maiores competências tecnológicas que a gente tem hoje no país, quais são as tendências que você enxerga na inovação que a Embrapi tende a impulsionar nos próximos anos, dentro do que é a tua visão hoje de onde estamos e para onde estamos indo? Bacana. Olha, eu acho muito divertido. Um dos meus defeitos é que eu sou economista, Anne, sabe? E eu me divirto vendo. O sistema da Embrapi é riquíssimo, é divertidíssimo. Porque quando você tem 3.000 projetos, eu brinco que o nosso portfólio de projetos, ele é o buraco da fechadura para o futuro da economia brasileira.
Então, se você analisar o portfólio da Embrapi, você sabe o que vai acontecer na economia daqui a 2, 3, 5 anos, né? Porque você tem uma riqueza muito grande, você tem ali, como todo projeto da Embrapi, sempre tem uma empresa pagando pelo menos uma parte do projeto, né? O empresário está co-investindo, e se ele resolveu fazer aquele projeto de P&D, porque ele está farejando alguma oportunidade no mercado, né? Aqui no Brasil, o mercado aqui e no exterior já quer sair exportando, tal, mas ele farejou aquilo. Então a gente analisa, a gente faz isso, nós temos uma área de inteligência de dados, Anne, na Embrapi, né? E a gente faz análise do nosso portfólio, são dados internos, né? Mas a gente acompanha o que está mais aquecido, o que está tendo mais demanda, né? E veja, a Embrapi, ela trabalha por demanda. Então, não é uma lógica de prateleira, né? Eu sou um professor aqui muito talentoso, com profundo conhecimento sobre nanoencapsulamento e eu tenho essa pesquisa. Empresa, quem quer? Não é isso. A empresa tem o desafio dela, ela procura os pesquisadores e aí ele faz uso de todo o conhecimento dele, da infraestrutura, do portfólio de projetos que ele já desenvolveu, né, de projetos em Embrapi, para ajudar a empresa a superar aquele desafio tecnológico. E quando a gente analisa o portfólio, Anne, a gente vê algumas áreas muito fortes, né? Eu já falei de agroindústria aqui, obviamente, e é muito forte, por razões óbvias. O Brasil é uma potência, né? Nesse segmento. Não só a fazenda do mundo, mas já virou supermercado do mundo. Uhum. Então, industrialização de produtos derivados do agro. Isso é muito importante porque a gente está agregando valor aqui, né, no país. Então, essa é uma área muito forte, a gente vê uma tendência, né, e pegando uma carona com o agro, a parte de bio. Então, a área de bioeconomia e sustentabilidade, aquilo que eu falei, você tem, por exemplo, biocontroladores de pragas agrícolas. Né? Então, você ao invés de usar um produto químico para controlar uma determinada praga numa lavoura, você usa a própria natureza para combater aqueles invasores que não são desejados por uma determinada cultura. Uhum. Né? Então, essa área de biofertilizantes, por exemplo, no Brasil é uma potência. Isso está se espalhando no Brasil inteiro, né? E é ótimo para todo mundo, especialmente para a natureza, para o bolso do produtor. Então, essa área de bioeconomia, eu citei do bioplásticos derivado do resíduo da castanha, uhum. Esse tipo de projeto, a gente vê muito, está crescendo. A nossa parceria com o BNDES tinha um dos focos estratégicos é bioeconomia florestal. E muitos projetos muito interessantes. Esse mesmo que eu falei da Neuroprotect, derivou dessa linha de bioeconomia florestal que a gente tem na parceria com o BNDES. Né? Então, essa parte de bioeconomia / sustentabilidade está voando. E é muito bom. Aliás, esse ano temos COP no Brasil, né? Sim. Uma oportunidade assim daquelas de, parece uma vez a cada 20 anos, para o Brasil mostrar para o mundo. Novembro de 25. Exato, Belém. Para o Brasil mostrar para o mundo aquilo que a gente tem, né, de tão extraordinário que o Brasil tem para contribuir com o mundo todo. Essa é uma área forte. Uma outra área muito forte é a indústria 4.0. Então, toda essa parte de sistemas cyberfísicos que geram grande produtividade, tremendos para as indústrias que adotam essas. Tem uma escadinha aí, né? Tem alguns modelos de maturidade, a ACATEC da Alemanha já mapeou isso, né? Tem esses modelos implementados, mas é uma área muito forte também, e junto com isso, sensoriamento, por exemplo, né? E aí uma combinação de internet das coisas, IoT, com inteligência artificial. Esse conjunto de tecnologias habilitadoras, eles conseguem viabilizar dentro das indústrias um outro patamar de produtividade. Né? E aí tem robótica autônoma, tem um mundo aí que a gente vê de projetos, né, muito robustos. Uma outra área que o nosso portfólio, essa análise, né, de inteligência que a gente deriva do nosso portfólio é a parte de energia. Tem crescido muito na Embrapi a parte de energia, que também está conectada com sustentabilidade, né? Então, por exemplo, usinas solares, né? Fotovoltaicas, todo esse boom que a gente vê a partir das inovações, nesse caso que a China principalmente fez, né? Que barateou muito, né? Mas inovações que você pode fazer a partir dessas tecnologias habilitadoras, né? Muito interessante também. E ainda em energia, a parte de armazenagem, a eletrificação veicular, descarbonização também, né? A Embrapi atua no Mover, antigo Rota 2030, né? Temos centenas de projetos com esse foco de descarbonização, de dinamizar a cadeia toda, né? E a logística envolvida no processo do segmento de mobilidade, né? Do automotivo. Esses são segmentos também aí bem fortes. E a parte de saúde, que eu também comentei brevemente, né? A gente tem um potencial muito grande pelo tamanho do Brasil, obviamente, mas também a diversidade do nosso povo, né?
E isso é uma oportunidade, é outra plataforma para a gente inovar, né? A Embrapi tem contrato de gestão, não só com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas com o Ministério da Saúde também. E o da Educação, da Indústria e Comércio, enfim. Mas com a saúde temos um trabalho muito robusto de fomento e a gente vê um portfólio de projetos muito significativo. Acho que eu mencionei, né? Saúde é a área número 2 na Embrapi, sim, no nosso portfólio. Então, é muito dinâmico e a gente está sempre à disposição dos empresários, né? Que querem inovar e, de repente, quando você vê uma coisa que parecia um sonho, vai começando a chegar. A gente estava conversando hoje mais cedo sobre tecnologias quânticas, né? A Embrapi tem um centro de competência agora para tecnologias quânticas. E esse aí já realmente é um tema de muito fronteira, né? Muito vanguarda. Vai demorar um pouquinho mais, mas quando a gente perceber, já vai ter solução a partir disso, né? Eu acho que era muito interessante também, José, você trazer para a gente o contexto dos centros do P&D, né? Se puder falar um pouquinho, porque eu acho que é uma... me diz assim, é uma novidade, né? Apesar de já ter o modelo há 1 ano e meio, né? Que acho que foi o que você comentou, se não me engano. Sim. Eu acho que é uma estrutura que a empresa também pode buscar nessa questão do centro de P&D, que busca muito a questão da capacitação. Também acho que dá para você trazer um pouquinho, breve resumo aí sobre também o centro de P&D. Boa, Jaqueline. Olha, é importante, às vezes pode gerar confusão, né? A Embrapi é conhecida por sua rede, as 93 unidades Embrapi, né, esses centros de pesquisa de excelência que se candidatam para poderem integrar a nossa rede e trabalharem com as empresas, com as indústrias que tenham desafios tecnológicos nos temas que elas foram credenciadas, né? Isso são as unidades Embrapi. Então, é quando a empresa tem o desafio tecnológico dela, ela busca uma unidade Embrapi e diz, olha, eu quero desenvolver tal produto, para fazer isso eu vou precisar de um material mais leve, como conversamos, né? É alguma questão que envolve laser, alguma questão, enfim, seja qual for a tecnologia habilitadora. Aí a unidade Embrapi vai lá, desenvolve, contrata o projeto, sai do outro lado, entrega a solução para a empresa e ela leva aquilo ao mercado. Isso é a unidade Embrapi. Esse é o carro-chefe, é o nosso modelo que a gente atua desde que nasceu a Embrapi. Uma outra conversa é isso que a Jaqueline está lembrando e que é muito interessante, que é esse novo modelo da Embrapi em parceria com o MCTI e com o Ministério da Saúde, que são os Centros de Competência Embrapi. Aí nós estamos falando realmente de uma agenda, é um programa estruturante de posicionarmos o Brasil internacionalmente em áreas estratégicas, como, por exemplo, tecnologias quânticas que mencionei há pouco, né? A Embrapi hoje tem 9 centros de competência, um deles é em tecnologias quânticas. Um outro centro, por exemplo, é em 5G e 6G. Não é 5G, não. É 5G e 6G. Na verdade, o centro chama XG Mobile, porque é XG. Daqui a pouco vai ser 7, daqui a pouco vai ser 8. Então, o nome do centro é XG Mobile, um centro em Minas Gerais, no Inatel, credenciado por nós, né, como centro de competência. Indústria 4.0 é um outro centro de competência. Cibersegurança é um outro tema. Esqueci de falar de tendências. Cibersegurança é outro muito aquecido. Nesse que a gente mundo vê da muito tecnologia, né, tá da todo internet. mundo correndo atrás, não é brincadeira. O pessoal brinca que tem 2 tipos de empresa, né? Aquelas que sabem que foram invadidas e aquelas que não sabem que foram invadidas, né? Então o cyber é muito, muito quente mesmo. Temos um centro de competência lá no César, no Porto Digital, voltado para cibersegurança, né? Tem outro para agricultura digital, tem outro para eletromobilidade. Então são temas realmente de vanguarda, né? E as empresas que tiverem interesse, elas podem se associar, se tornarem membros de um desses centros. Elas pagam uma anuidade, né? Está aberto para startup, por exemplo, ou para grande empresa, média empresa, né? Elas podem se associar de mais de um centro, inclusive. A gente tem um outro centro no Albert Einstein voltado para terapias avançadas, né? Esse em parceria com o Ministério da Saúde. Os outros 8 são em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia no contexto da lei de TICs, né? E a empresa pode se tornar membro e ali o foco é capacitação. Não é fazer o projeto de P&D para a empresa A, B ou C. Ali as empresas se reúnem em um consórcio de P&D, digamos assim, para gerar capacitação aqui no Brasil, nesses temas de fronteira. Então a empresa pode colocar os seus colaboradores para dentro do centro para serem capacitados. Os pesquisadores do centro podem ir para dentro da empresa passar uma temporada e você tem um giro muito rico de conhecimento. Sensacional. Né? Além disso, os centros, eles cooperam com startups, né? Um dos objetivos gerar spin-offs desses centros. Todos os centros de competência Embrapi têm que ter colaboração internacional com as melhores redes naquela temática que eles trabalham, né? E então é realmente muito rico. A gente convida as empresas aí para conhecerem, para procurarem os centros de competência, né?
se associarem aos centros e estarem na vanguarda nessas temáticas estratégicas aí para o desenvolvimento nacional. E você falou da lei de TICs, né? Para quem está ouvindo a gente e usa a lei de TICs e não ouviu falar ainda, porque é uma temática nova, é um ponto importante. Até um passado recente, a gente tinha a modalidade de investir no PPI, que são os programas prioritários. E agora também tem a modalidade de, e aí só fazendo um parênteses, no PPI, a empresa ela investe e esse valor ele é distribuído para todos os centros daquela temática, né? E agora ela pode também, então, aportar o valor que ela tem em um projeto específico dentro de um centro de competência. Ela direciona aquele recurso para algo que pode voltar para ela como conhecimento, seja nos seus colaboradores ali dentro do que é essa cadeia cooperativa, né? Exato. A empresa pode, quem tem empresa que tem a obrigação da lei de informática, da lei de TICs, né, ela pode depositar. A Embrapi coordena, no caso, o programa Hardware BR e o IoT Manufatura 4.0, ela pode depositar lá. Nós vamos igualmente distribuir para os centros de competência, né? Ou ela pode, pode de fato alocar em um projeto de P&D dentro, só que aí não é o projeto da empresa A, como eu mencionei, né? Se ela quer um projeto só para ela busca uma unidade Embrapi, desenvolve o projeto, está tudo certo. Agora, para ela se associar, né, o membership, esse clube de P&D que eu falei, esses centros de competência, eles têm projetos de P&D deles, projetos de longo prazo, projetos muito robustos. Imagina, em tecnologias quânticas, não é brincadeira. Então, a empresa ela pode decidir integrar um determinado projeto de P&D que o Centro de Competência Embrapi em Tecnologias Quânticas, lá no Senai Cimatec, na Bahia, está desenvolvendo. E ela pode fazer isso com recursos da lei de informática. Sim, volta para ela, mas como você falou, numa perspectiva de conhecimento. Que a gente sabe que, como é um recurso com obrigatoriedade, não é para ir para a empresa A, é para beneficiar a economia como um todo, porque ela teve um incentivo fiscal. Né? Mas sim, volta porque é conhecimento. Né? São pesquisadores, são brasileiros que vão estar adquirindo aqueles conhecimentos ao longo de um projeto robusto de P&D dentro de um centro de competência. E o que é riquíssimo hoje, né? Porque a gente fala de fazer parte de um clube de P&D, vou usar a terminologia que você colocou, de um clube de P&D. Quando antes na história a gente teve algo nesse sentido para realmente fomentar que as empresas discutam com a academia, discutam com os centros, com os pesquisadores, integrem esses dois universos, que ainda é infelizmente distante no nosso país, né? Essas maturidades de conhecimento. Então, quando antes tivemos esse cenário incrível, a iniciativa da Embrapi em realmente ir atrás e fomentar que isso aconteça, né? E ter essa oportunidade do recurso da lei de informática, que vai ser uma obrigatoriedade, ser também possível de ser disponibilizado dentro de uma iniciativa diferenciada, realmente. Com certeza. E um ponto importante, a gente falou de mover, falamos de lei de TICs, né? Para quem está assistindo a gente, e pense, você falou um pouco disso, né, José? Hoje a empresa ela participa dentro de um projeto na unidade Embrapi. Ela participa de um projeto aproximadamente com 50% do projeto, né? Ela banca esse 50% do projeto. E esse 50% do projeto, ela pode usar, desde que, óbvio, né? Em elementos elegíveis, para outros incentivos. Então, ela pode usar numa lei do bem, por exemplo. Pode usar para cumprir a obrigatoriedade da própria lei de informática e do mover. Então, é importante, eu acho, a gente deixar claro dentro do que é o ecossistema de inovação, que essas coisas não são excludentes. Elas são concomitantes. Então, realmente, você colocou uma coisa que eu acho ideal para o momento do país, que é em 20 anos, nunca se teve um cenário tão favorável para se investir em inovação, com o risco que é investir em inovação e quão caro é investir em inovação. Então, a parte, né, e às vezes as empresas podem pensar, mas eu ainda vou ter que colocar 50%? Não, o pensamento é outro. Você vai deixar de colocar 50% num projeto que vai ser seu resultado. E os 50% teu você ainda pode ter retorno pela lei do bem, pela lei de informática ou pelo mover, a depender da sua habilitação. Então, acho que isso é importante também para o público que ouve a gente ter essa clareza, né, de a concomitância e a junção, que entra um pouquinho nessa como combinar os melhores incentivos e fomentos para ter a inovação dentro da minha estratégia. Né? A inovação ela é um pilar da minha empresa, ela não é a área lá separadinha que vai ser uma despesa para mim, não, ela é o meu pilar. Ela é central dentro da estratégia da companhia. Com certeza, Anny, ela é central para a competitividade daquela empresa, daquela indústria. Né? Às vezes é a diferença entre ela fechar ou não. Né? Se ela inova sistematicamente, as empresas que entendem essa engrenagem que você muito bem colocou e que entendem que não é assim, eu consigo fazer, se eu for fazer na Embrapi, eu faço um projeto de P&D, ele fica 50% mais barato. Não!
Pensa assim, ao invés de fazer um projeto, você vai poder fazer 2, 3, né? Ainda mais quando você com uma coordena. boa estrutura, né? Sim. Uma boa governança Exato. de projeto, que é um diferencial da Embrapi também. A empresa sai com um selo de qualidade técnica do mais alto nível, né? Porque as unidades Embrapi, poxa, eu citei algumas aqui, mas você tem um ITA como unidade Embrapi. Na Universidade de São Paulo, nós temos 9 unidades Embrapi credenciadas, né? Centros E o muito corpo robustos. técnico, né, que tá dentro dessas instituições Sim. é algo fantástico, né? Acho que você até mencionou ali a questão do percentual de pós-graduandos e mestrados. Eu acho que é muito interessante isso, né? Em outra conversa que a gente falou, mas assim, você vê se tem pessoas capacitadas dentro dessas unidades que realmente vão levar o melhor desenvolvimento, a melhor plataforma, né? Então, de fato, a empresa não ter sucesso com esse produto no final, no mercado, é algo que é muito, digamos assim, muito difícil de acontecer, né? Verdade, bem lembrado, Jaqueline, a gente conversava antes, né? E a Embrapi hoje, essas 93 unidades Embrapi, nós estamos falando de 15 mil pessoas, né, trabalhando com pesquisa aplicada. Dessas 15 mil, 6 mil são mestres, doutores e pós-doutores. E esses mesmos pesquisadores que atendem uma grande empresa, como eu mencionei, sei lá, uma Suzano, uma Klabin, uma Natura, uma Embraer, uma Bosch, são os mesmos que atendem uma pequena empresa, uma cooperativa agroindustrial, né? Então, é realmente uma grande oportunidade para quem quer inovar, é arrojado e entende esses mecanismos, vê os incentivos todos e navegam neles. E com a Embrapi é fácil fazer isso, né? E com uma organização como vocês, mais ainda, porque daí a empresa consegue enxergar os caminhos com precisão, com segurança jurídica, né? E realmente ganhar competitividade a partir da inovação. Perfeito. Bom, antes da gente continuar, quero convidar você que está assistindo a gente a seguir o nosso canal para ter acesso aos episódios inéditos. Compartilhem e divulguem, né? É importante, a gente falou bastante aqui do conhecimento, a importância das empresas saberem que existem esses mecanismos. Então, curtam, compartilham, sigam a gente para novos episódios. E, José, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo riquíssimo, quais seriam as tuas recomendações para as empresas que ouviram, que não conheciam a Embrapi, não conhecia essa modalidade e tem interesse em conhecer mais, em saber ir atrás de descobrir se o seu projeto e se a sua empresa pode ser habilitada? Quais são as suas recomendações para essas empresas? Legal, Anny. Olha, é muito simples, né? A gente recomenda a empresa acessar a nossa página, né? embrapi.org.br, e ali você tem todos os centros, as unidades Embrapi, né? E você pode fazer uma busca tanto pelo nome da unidade Embrapi, se você já sabe que determinado centro de pesquisa, determinado ICT é uma unidade Embrapi, ou você busca pelas competências tecnológicas, né? E aí você faz, ali vai ter o contato do pesquisador-chefe dentro daquele centro de pesquisa, né? Que é o representante Embrapi, vão ter os contatos, você marca, por exemplo, uma videochamada ou uma reunião, e apresenta o seu desafio tecnológico, eles vão dizer se é possível apoiar, se não é, e se disserem que é possível, eles já vão estruturar uma proposta, em algumas semanas vão retornar para vocês, tá aqui com uma para a empresa, né? Vão retornar com uma proposta de projeto de P&D robusto, tal. Eu falei, não lembro se falei, mas em média nós estamos falando de 60 dias começa o projeto. A gente já teve projeto contratado em 17 dias, com grande empresa, Então, assim, é motivo de alegria, porque a gente vê que o processo é muito ágil mesmo, né? Então, essa é a dica que a gente faz para as empresas. Entrem em contato, conversem. Mas será que isso aqui e tal? Se for P&D, a chance da gente apoiar é grande. Lembrando que todo projeto Embrapi, a empresa tem que pôr a mão no bolso também, né? E lembrando que não vai nenhum real para a empresa. Nosso modelo recurso vai para o centro de pesquisa fazer o projeto em parceria com a empresa, né? E todos ganhamos nesse processo de co-investimento, né? Perfeito. Bom, pessoal, então acho que chegamos ao final, né, desse episódio do F-Talks, o videocast sobre a inovação do FI Group Brasil. Mais uma vez, José, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui com todo esse conteúdo que você trouxe aqui para nós, essa riqueza de informações. Muito obrigado pela tua presença. Bom, eu sou a Jaqueline Bosa, Anny Torres, e a gente gostaria de agradecer a todos que nos assistiram também, a quem está também nos ouvindo, e a gente convida de novo vocês para acessarem a nossa plataforma do F Group no YouTube, nos canais também no Spotify, é só procurar por F-Talks, também vocês vão ter acesso lá. E também as redes do Embrapi, né? José, acho que o Embrapi também está aí com acesso às plataformas de Instagram, Sim, LinkedIn, e aí
também busquem estarem atentos às informações também que o Embrapi divulga aí. Tem muitos webinários acontecendo, muitas informações sendo divulgadas, então, pessoal, se inscrevam no canal e acompanhem com a gente aí, tá? Bom, além do que a gente conversou aqui, a gente vai ainda divulgar algumas falas inéditas, então também nos sigam no Instagram, né, o @FIGroupBR, e para você não perder nenhum conteúdo do que a gente falou aqui, também dessas falas aí que eu comentei. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, nos ouviu e até o próximo episódio.